para a gente seguir na sequência aí agora, eu vou convidar o ministro Mandetta, né, que ele está aqui com a gente, ele veio prestigiar a gente, ele veio apoiar essa causa. Então, eu vou convidar o ministro Mandetta para que ele brinde a gente com algumas palavras, né, e alguma coisa legal aí. Bem-vindo, ministro. Muito obrigado, Edson. Boa noite à comissão organizadora. Muito obrigado pelo convite, a todos os transplantados. Eu entrei há uns 20 minutos atrás com o Edson. Falei, olha, eu estou no meio do mato aqui em Mato Grosso do Sul, numa fazenda, e o sinal estava ruim, estava picotando. Eu falei, eu vou lá na cidade, corri para cá. Cheguei aqui, é uma cidade pequenininha, chama Dois Irmãos do Buriti. Parei aqui num comércio, falei, será que o senhor me libera uma sala? Ele falou, não, doutor. Atravessou a rua, abriu a casa dele, eu estou dentro da casa dele, aqui do pessoal do comércio, que eu não conhecia. Então, já conheci gente nova, gente boa. Desculpem se o sinal não estiver eventualmente legal, mas é de coração e é com muita energia que eu venho até aqui. E viria, se estivesse ministro, com certeza estaria aqui com vocês. Porque essa luta é a luta pela vida, é a luta que nos batiza. A todos aqueles que vivem momentos de enfrentamento e que têm que optar entre a vida e a morte, entre a saúde e a doença, e que por algum motivo, seja por um caso familiar, seja como profissional e sua realização, seja como pesquisador, seja como pai, irmão, seja como cidadão pleno, a gente se envolve nessa luta que muitas vezes é aquela linha fina entre a vida e a morte. Esse ano, uma das preocupações nossa enquanto ministro, no início da pandemia, era exatamente a paralisação de inúmeros transplantes. A queda foi acentuada, 2020 é um ano muito difícil para os transplantes. Eu tenho o meu cunhado em São Paulo há um ano na fila do transplante de pulmão, o número de doadores caiu demais. Quando encontra, eventualmente, o órgão tem a complicação da equipe eventualmente estar contaminada, do CTI estar contaminado. Então, é uma luta extremamente complexa o ano de 2020. E vai ser somente através da ciência que a gente vai furar esse bloqueio dessa doença, vai chegar, sim, a vacina e a gente vai poder superar definitivamente. Mas a gente não pode viver somente de quando a vacina chegar. A gente precisa, hoje, lutar frentes na Câmara dos Deputados, no Congresso, com a aprovação do projeto de lei que lá está em curso, e eu quero fazer questão de me colocar aqui à disposição com todos os pares do Congresso para que a gente peça ao presidente Rodrigo Maia para pautar essa lei, para que a gente possa levá-la a plenário. O SUS fez esse ano da Constituição 32 anos, 5 de outubro, e da lei que nos criou, nós fizemos agora em setembro. Nós somos um sistema de saúde jovem, um sistema de saúde ainda em formação. Quando o Constituinte escreveu saúde é um direito de todos e um dever do Estado, na verdade ele estava fazendo um desafio para a nossa geração, porque o sistema de saúde não se resume a uma letra na Constituição. Nós saímos de um país que tinha duas categorias de brasileiros, nós tínhamos os pagantes e os indigentes. E se estivéssemos com aquele modelo, muito provavelmente não estaríamos nem próximos dos números que alcançamos na posição do Brasil em relação ao SUS, sendo um dos maiores sistemas de saúde do mundo em índice de transplantes de órgãos. Não fosse essa luta de pioneiros no ramo dos transplantes de órgãos, nós ainda estaríamos, por exemplo, com os bancos de sangue, já que sangue também é um análogo, nós ainda estaríamos com o comércio de sangue e hemoderivados, e isso veio da luta da militância do transplante. Nós ainda estaríamos com ausência de centrais de regulação, central de transplante brasileira, tão acanhada, tão pequena, mas tão forte, tão presente. Nós passamos já vários degraus nessa luta, mas muitos outros estão por vir. Nós temos agora no nosso horizonte, e nós iríamos lançar esse ano, o projeto Genômica Brasil, porque o futuro do transplante está na genética.
tanto da parte de análise de compatibilidade, de histocompatibilidade, de preparo, como também na multiplicação de células do próprio indivíduo para que se possa fazer os órgãos com o seu perfil genético. Isso já é realidade, nós estávamos estreitando os laços com Inglaterra, Estados Unidos e Israel para que a gente pudesse, através do Genômica Brasil, ter um grande pilar amparando a questão dos tecidos, dos órgãos. Mas é ainda na atenção primária, é ainda no sistema de saúde como um todo, é ali que se trava uma luta muito grande, que é a educação em saúde, a promoção em saúde. Tirar os mitos, os estigmas, retirar ainda o preconceito, o medo da doação. É ali, com o trabalho de agentes comunitários, do programa de saúde da família, do contato, do vínculo direto daquele profissional com a família, é que se constrói a consciência, é que se constrói a solução. Os centros captadores, que precisam ser em maior número, que precisa, de uma vez por toda, que a iniciativa privada e os hospitais privados entendam que eles são parte do sistema e têm que fazer a sua parte dentro do sistema para que essa somatória de esforços possa trazer mais órgãos de melhor qualidade. É também do trabalho da equipe multidisciplinar, dos psicólogos, da análise do doador, do preparo dessa família, da certificação de morte cerebral e do diálogo, do respeito ao luto, do respeito à perda, mas da sinalização do renascer, do recomeçar em outro organismo. Quem doa faz uma experiência, a família que doa, tão impactante, porque ela sabe que aquele que se foi transmitiu a sua boa vontade, o seu coração, a sua vontade de viver para um outro que está ali do lado precisando. Nós estávamos iniciando o diálogo com os centros brasileiros de maior referência em transplante, para que nós ampliássemos. Muitos, principalmente na parte renal, estavam tendo diminuição por falta de equilíbrio econômico-financeiro, tanto na hemodiálise quanto no transplante. Era muito mais inteligente, do ponto de vista de saúde pública, estimularmos o equilíbrio da hemodiálise, mas ancorarmos nesses centros o número de transplantes realizados e uma política de prevenção de lesão renal. Era nossa vontade fazermos a capacitação dos agentes comunitários de saúde para técnicos de saúde comunitária, para poder fazer o cuidado do rim precioso, do rim que está com 10%, 8%, dos diabéticos, dos hipertensos. Com um pequeno aparelho de medida de glicemia, a gente poderia, nas mãos dos agentes, melhorar muito o controle e evitar muitos casos de descontrole e lesão renal. Era também vontade naquele ministério a capacitação de todos esses centros para que os índices de transplantes não sejam tão assimétricos. Não se pode ter um centro que tem um aproveitamento de 10 e um outro centro com aproveitamento de 4, de 3. É preciso aproximar. Então, as equipes madrinhas, as equipes padrinhos, para levar um grau de profissionalismo, a melhoria dos laboratórios de histocompatibilidade, a melhoria do nosso Programa Nacional de Medula Óssea, para que nós pudéssemos, reforçando o sistema e dando retorno e aumentarmos ainda mais o número de transplantados, já que isso significa reabilitação em saúde e significa também bom uso do dinheiro público. O transplantado, de uma maneira geral, no Brasil, e aqui eu abro um capítulo, abro um parênteses para falar sobre o transplante em crianças. Eu sou ortopedista pediátrico, eu lido com crianças e acaba que eu encontro muitas crianças com síndromes raras, crianças que nascem em situação necessitando de órgãos, e para elas o drama é ainda maior, porque se o adulto tem dificuldade, a criança muito mais. Então, as lesões cardíacas congênitas, o transplante de intestino, a questão pulmonar na infância, a córnea, todos esses transplantes na infância precisam ser redimensionados no nosso país, já que temos poucos centros, poucas campanhas, pouca promoção, pouca capacitação para fazermos impacto na vida dessas crianças. De uma maneira geral, nós temos passos firmes, nós estamos
construindo o sistema brasileiro sobre uma rocha, não estamos construindo sobre areia. Nessa epidemia, muitos perderam familiares, muitos perderam amigos. Agora, há um vencedor, que é o SUS. O SUS foi extremamente próximo das pessoas. O SUS foi quem expandiu os leitos de CTI. E esses leitos de CTI deverão ser um bálsamo para que nós possamos pegar como legado dessa pandemia e estruturar centros de tratamento e cuidado intensivo exatamente para os nossos transplantados em imunossupressão. Acredito que nós demos passos importantes, temos passos muito importantes para serem dados. Há uma luta eterna em relação ao orçamento em saúde, às tabelas do SUS, ao custo dos transplantes, temos. Mas temos margem dentro do nosso sistema para trabalharmos a gestão clínica, para trabalharmos melhor a prevenção, melhor a política de medicamentos, para garantirmos que o recurso economizado na promoção em saúde, na prevenção, possa ser o recurso que vá subsidiar o tratamento especializado. Esses centros de tratamento especializado que o Brasil ainda não conseguiu dar o passo em direção aos consórcios intermunicipais e aos centros populacionais. Estados como Paraná, Minas Gerais, têm consórcios intermunicipais já organizados, mas a grande maioria do país não tem. E nós assistimos as pessoas tendo que sair, andar 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros para poder tentar uma consulta especializada. Acho que a telemedicina vem para aproximar esse especialista, para orientar esse médico de saúde da família, para fazer a triagem, para pegar esse paciente numa condição mais apropriada, mais viável para o transplante, com melhor condições clínicas, o que também deve ter um impacto muito importante no follow-up, no acompanhamento, no monitoramento, que se o ato de captação é complexo, se o ato de transplantação é complexo, se o pós-operatório é complexo, intra-hospitalar, o acompanhamento ambulatorial e a garantia do medicamento em base contínua deve ser um foco permanente da luta de todos os transplantados e de todos aqueles que militam na saúde pública do Brasil. Para isso, é preciso organizar o sistema. Nós temos uma boa proposta de sistema. Nós temos um sistema que vem dando passos firmes? Temos. O que precisamos? Qual é o próximo passo? É a gestão clínica dos processos. É medir o bom médico, é medir a boa equipe, é premiar, é capacitar os mais frágeis, é trazer o paciente para dentro desta luta e para dentro desse entendimento, para que essa família se transforme numa família multiplicadora do ato de doar, do ato de compartilhar a experiência, de falar. O Congresso, e eu acho que esse Congresso é um passo importantíssimo, sim. Nós estamos fazendo esse primeiro Congresso dessa maneira virtual. Eu acredito que o próximo Congresso vai ser presencial. Eu acredito que o próximo Congresso nós vamos estar muito mais próximos. Eu quero abraçá-los, quero cumprimentá-los, mas nesse eu fiz questão de ver, com toda essa improvisação, aqui do coração do centro-oeste do Brasil, perto de um Pantanal que outro dia, graças a Deus, choveu, estava pegando fogo, estava fumaça, estava feio. Hoje já temos umidade do ar, hoje já temos pelo menos um alento. E tal qual essa chuva que trouxe para cá, que apaga esse incêndio, que faz o verde renascer nos nossos olhos, eu daqui do centro-oeste do Brasil, eu espero a chuva para que, na política de transplantes, ela possa apagar esse incêndio de 2020, a gente possa superar essas dificuldades e a gente possa ver o verdejar da transplante no Brasil, retomar os seus índices, zerar essas filas e possamos juntos comemorar. A parte técnica, eu vi a programação e ela está fantástica. Eu acho que vocês vão poder explorar muito mais. Aqui eu só quis deixar para vocês que este tema estava sendo trabalhado e deve ser trabalhado. A equipe do Ministério é técnica, é competente, tem gente muito boa, de carreira, que não pode ser retirado de dentro do nosso sistema de saúde,
e que está trabalhando nesse momento focado em achar soluções para esses graves degraus que aparecem e que nós vamos ter que juntos superar. Agradeço mais uma vez, Aracaque, em seu nome, a toda a comissão organizadora, ao Carlão, que é aqui do meu estado, que fez toda essa articulação, um abraço, e a todos os meus amigos, que enquanto eu, deputado federal, recebi na Câmara dos renais crônicos, das associações nacionais, dos transplantados pulmonares, das crianças e das famílias que aguardam uma melhor abordagem para o transplante infantil, a minha solidariedade, o meu apreço e a minha luta incansável, eterna, pelo SUS, pela vida. Entre a saúde e a doença, eu optei pela saúde. Entre a vida e a morte, eu optei pela vida. Entre o poder fácil e a coerência da ciência, a dureza da tomada de posição mais difícil, eu fiquei com a ciência e com a tomada de decisão mais difícil. E é isso que vocês podem esperar sempre, e é isso que eu espero que inspire a todos aqueles que estão nessa luta do transplante. Um abraço, obrigado pelo convite, desculpe por essa improvisação, nem suporte do celular eu tenho aqui. Eu estou segurando na minha mão, ele treme de vez em quando, eu olho e me dá a sensação de que quando a coisa é feita na garra, com vontade, como é esse primeiro congresso, que o segundo vai ser maior, melhor, e a gente vai poder estar junto para se abraçar, conversar e celebrar a retomada a pleno vapor do transplante pelo SUS e com o engajamento de toda a sociedade. Obrigado, Edson. Obrigado a todos vocês. Ministro, assim, sem palavras para agradecer o esforço. Primeiro, assim, eu quero realmente reconhecer o esforço, porque, assim, o senhor nos recebeu por 2 vezes quando era ministro, então, assim, a gente sabe do engajamento do senhor pela causa. Então, assim, deixar, assim, de testemunho para todo mundo que essa fala do senhor não é uma fala vazia, que realmente o senhor esteve lá, a gente foi recebido 2 vezes pelos temas ligados ao transplante, pelos temas ligados à falta de medicamento. Agora, para provar mais ainda esse engajamento, na verdade, hoje o senhor está lançando o livro do senhor, hoje é o dia do lançamento do livro do senhor, e o senhor está aqui com a gente. Então, assim... então eu só queria que eu comentasse... É mais gostoso estar aqui falando de transplante, falando do tema que eu gosto, do que do livro, viu? Mas eu queria só que o senhor comentasse um pouquinho do livro antes do senhor, né? O livro... Só pra gente... o livro é uma tentativa. A gente, lá com a minha equipe, eu, Wanderson, Erno, a gente deve fazer um livro agora sobre o SUS, sobre a ciência, sobre as notas técnicas, sobre a epidemiologia, sobre os aspectos ligados à saúde. Esse livro foi para que vocês entendam o contexto político, e o contexto político é algo que a gente no Brasil tem muito pouco hábito de analisar. Muitas vezes a gente vê as situações e não sabe o que está acontecendo. Então, os principais personagens, as principais dificuldades, as principais pessoas que ajudaram naquele momento, foi extremamente importante aquela minha teimosia em permanecer, porque aquilo deu o tempo necessário da gente montar um sistema, mesmo que minimamente, para não ter morte por desassistência, como infelizmente a gente viu em Manaus. Enfim, é para explicar o momento, a dificuldade da tomada de decisão e o que cada personagem que teve a chance de optar por um caminho ou outro, como que cada um optou. E não é crítica a ninguém, é um fato. Eu procurei, quando eu era ministro, algo escrito sobre a gripe espanhola, sobre a gripe asiática, sobre o retorno das grandes epidemias, como dengue no Brasil, e praticamente não tem nada escrito. Então, eu deixo que ele fique aí, quem lê, vai ter gente que vai ler e vai gostar, vai ler e não vai gostar, tem gente que não vai ler e vai gostar, não vai ler e não vai gostar, e tem gente que vai deixar ele numa gaveta qualquer, mas tenho certeza que nas bibliotecas, nos lugares, o livro é mais materializado. E Deus me livre, espero que isso nunca mais aconteça, mas se daqui 50, 100 anos, né, a gripe espanhola foi em 1917, nós estamos em 2020, foi a epidemia que pode ser algum tempo relacionado. Sei lá se lá em 2150, 2200, meu neto, meu bisneto, meu tataraneto, ele não veja alguma coisa que possa servir se eles tiverem que enfrentar um inimigo tão ardiloso, tão duro como é esse vírus. Então,
foi nesse sentido que eu escrevi e deixei aí. Hoje ele começou a sair na internet, começou a chegar e vai dar bastante barulho, tem gente que vai ficar muito bravo, tem gente que vai gostar, e é assim mesmo, que o Brasil procure fazer uma boa análise para que esses entornos políticos saibam que todo mundo vê, que todo mundo lê, que todo mundo sabe tirar as suas conclusões e cada um conclua do jeito que quiser. Legal, legal. Uma última pergunta, ministro. Sei que o senhor também está com o tempo aí um pouco contado, mas assim, tranquilo. Que chegou, o SUS, antes da pandemia, ele vinha num processo talvez de queda, né, de investimento, talvez essa política de tentar dar uma diminuída no SUS, talvez, privatizar algumas coisas. E aí, com a pandemia, se viu a importância de um sistema de saúde forte, né? Um sistema único de saúde forte. Talvez o SUS, que foi o que possibilitou que a gente não tivesse uma explosão de casos como a gente viu em outros países, né? O senhor acha que, passando essa fase, o SUS retoma essa força ou retoma alguma coisa em relação a uma política que estava sendo, não sei se planejada, mas que estava acontecendo com o SUS? Não, o que eu vejo é que a gente vinha de uma década, eu digo que 2010, 2020 é uma década perdida nas contas públicas, no orçamento público, para todas as áreas. A saúde não era uma ilha, ela não podia ser vista isolada. Nós fizemos más escolhas na economia em 2010, 2015, 2016. Nós estamos tentando recuperar, voltar no tempo, né, para a gente poder voltar a ter capacidade de investimento. Quando eu lá cheguei, a nossa reorganização, o primeiro ano foi de atenção primária, porque tem que começar por ali. Criamos a Secretaria Nacional de Atenção Primária, demos os 6 passos, o Saúde na Hora, Médicos pelo Brasil, Conecta SUS, o Prontuário Eletrônico Universal, começou a sair do papel em setembro do ano passado, fizemos um projeto piloto em Alagoas, a capacitação dos agentes, enfim. Esse ano era o ano de arrumação da média e alta complexidade. Ainda está muito desorganizada, precisa organizar muito. Agora, que o apelo do SUS aos congressistas, o SUS só sai forte se a gente entender que o SUS é nosso, que o SUS precisa da nossa militância. O SUS precisa que a gente fale para o deputado federal, coloque mais recursos na saúde. Ele precisa, a sociedade precisa sinalizar. Agora, que sinalizar, depois dessa pandemia, que o SUS fez, o Hospital de Clínicas de São Paulo, o HC, fez 400 leitos de CTI dentro do hospital. Professores de outras cadeiras, gente trabalhando diuturnamente, transformaram um hospital inteiro para enfrentar. Então, os exemplos, o número de trabalhadores que morreu, tanto de enfermagem, administrativos, médicos que morreram no enfrentamento, eu acho que agora, no balanço dessa epidemia, a sociedade brasileira já tem um outro entendimento da importância desse sistema estar melhor organizado. Eu tenho participado de reuniões com vários grupos. Alguns empresários falaram para mim, eu nunca pensei que o SUS fosse tão importante na minha vida. Eu achava que era na dos outros, porque a maioria das cidades o sistema privado não conseguiu ampliar. Em Belém do Pará, eles não conseguiram ampliar nenhum leito. O SUS teve que ampliar 100% para todos os planos de saúde, porque não conseguiram. Vários pacientes de plano de saúde só acharam vagas no SUS naquele momento. Então, esse sistema sai desta luta com as suas feridas, mas sai vitorioso, porque não foi omisso. Ele só se omite depois, por ordem do presidente, de retirar o Ministério da Saúde do enfrentamento. Mas enquanto ele estava ali dentro, e depois transferiu-se para estados e municípios que conseguiram, a duras penas, e estão lutando para aconselhar, para falar, para diminuir o impacto da doença. Mas acho que se esse SUS, que está com esse conceito na sociedade, vai de nós todos falarmos para os congressistas
Outro dia eu vi que para fazer essa transferência de recursos estavam querendo tirar dinheiro da saúde. Não dá, não é possível. Então, se a gente gritar, se a gente falar, se a gente apontar, o sistema de saúde está pronto para responder, porque a sociedade passou a vê-lo com olhos muito mais atentos do que antes da pandemia. Eu acho que o SUS é o grande vencedor da pandemia, é o SUS. Legal. E você sabe aquele colete que eu usava, aquele colete com o logotipo do SUS? Aquilo dali, nós estávamos numa reunião e o Wanderson falou assim, olha, por motivo de segurança, ninguém mais pode usar terno e gravata, porque não pode lavar todo dia o terno. Então, não é mais para vir de terno e gravata, tem que vir com a camisa. E o Wanderson falou, eu sugiro esse colete, que era lá do pessoal da vigilância. E eu confesso para você que depois que eu pus aquele colete, primeiro é muito mais agradável trabalhar de camisa e colete do que de terno. Mas eu passei a me sentir mais próximo de todos aqueles que estão sofrendo dentro do SUS, que estavam na frente do campo de batalha. Eu acho que aquilo dali simbolizou muito a luta de todos nós pelo SUS. Tenho certeza que aquela imagem vai ficar aí guardada por muitos anos no coração de muita gente. É verdade, porque o terno e gravata dá uma distância, dá uma distância, né? Cheira político, deputado, O colete era bem melhor, viu, Ministro, queria agradecer muito. Assim, as pessoas estão comentando aqui, assim, todo mundo assim, elogiando demais a sua visão política, o seu comprometimento com a nossa causa. Realmente, assim, a gente quer agradecer muito, agradecer de coração. E, lógico, né, se a gente conseguir fazer o segundo congresso, que eu acho que a gente vai conseguir, a gente já queria deixar um convite aqui para o senhor de novo estar com a gente, porque eu sei que o senhor é comprometido com aquela causa. E eu aceito o convite para estar presente e aceito também para quando vocês me ligarem na comissão organizadora para ajudar, porque eu sei o quanto é difícil organizar um congresso, eu sei o quanto de tempo que vocês levaram para organizar, ninguém vê o trabalho que vem antes da gente chegar nesse momento, e eu faço questão de trabalhar com vocês antes, para buscar patrocinador, pedir para a imprensa cobrir, para a gente estar junto com, potencializar todas as nossas possibilidades. O que eu puder fazer no meu alcance, contem comigo, porque eu sou um apaixonado pela vida e eu sei que o transplante ele simboliza o ato mais humano, mais divino, que é um ser humano, doar para o próximo um pedaço do seu organismo. Então, pode contar comigo, não só para estar presente, mas para ajudar a organizar, porque eu sei o quanto é duro. Agora, se vocês não me chamarem para organizar, eu vou de bicão, e não me chamarem para participar, eu vou de bicão, pago o ingresso e sento na primeira fila. Obrigado, ministro. Foi excelente. Muito bom. Bom trabalho, bom congresso. Eu vou voltar ali para o meio do mato, eu estou em quarentena aqui, eu não estou saindo muito. E esse sinal lá, eu já fiz até Globo News de lá hoje na hora do almoço. Mas agora de tardezinha, quando eu liguei com você que não estava bom, eu falei, não, eu vou correr. Aí eu estou aqui em Dois Irmãos do Buriti. Quem tiver depois um Google, vocês vão ver o tamanho da cidade, da metrópole que eu estou. Mas tem aqui a casa do pessoal do comércio aqui da frente, é uma conveniência. Eu fui lá e eles foram muito gentis, abriram a casa deles, como toda cidade do interior do Brasil. Então, pode deixar que, em nome de todos os transplantados, eu vou atravessar a rua. Agora vou agradecer, em nome de vocês, essa conexão quase perfeita. Se eu não tivesse tremendo tanto, ela ficava melhor, porque nem o suporte do celular eu pude trazer. Tá bom? Excelente, foi excelente, ministro. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço a todos vocês. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.